Muito boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós, e nós somos gratos por isso, porque Ele tem agido em nossas vidas. Eu sou muito grato pela recepção aqui dos irmãos, tem sido muito bom o tempo de estar com vocês, de fato conhecer a igreja, tendo relacionamento então com alguns irmãos aí, das nossas refeições, o tempo de reunião ontem, e o trabalho que os irmãos têm feito em nos receber, tem sido muito bom. Eu não sei como é que conseguiram mexer até com o clima de Manaus, mas eu não estou vendo aquele calor todo que já tinham falado para que eu ficasse preparado. Mas cantamos hoje também, eu não sei se estava no pacote, no calor deste lugar eu venho me derramar, não sei se tinha propósito também. Mas realmente grato a Deus pela vida de vocês, pela toda a igreja aqui que a gente está podendo conhecer. Quero convidá-los a pensar então comigo nessa noite no assunto de relacionamento com a igreja de Deus. E para isso, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, e nós vamos ler versículos de 8 a 15, para nós refletirmos então na palavra do Senhor nessa noite. Romanos capítulo 1, versículos de 8 a 15. Mas antes de ler, deixe-me fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em desigrejados? Esse termo que tem se tornado cada vez mais comum. Pessoas que dizem coisas como: eu amo a Jesus, Jesus é tudo para mim, mas eu não gosto de igreja. Eu amo a Jesus, mas igreja é problema. Igreja é coisa de homens. Eu creio em Jesus, mas a igreja é algo que homens criaram e a gente não precisa disso. Pessoas que dizem: eu sigo a Jesus, eu sou fiel a Jesus, mas eu não participo de igreja local, eu não quero ser membro de igreja local, eu não quero ter relacionamento com uma instituição. Esses são alguns pensamentos de desigrejados, ou aqueles que não gostam de relacionamento com a igreja. Talvez você tenha pensado já assim. Talvez isso já tenha sido parte do seu raciocínio, a sua maneira de pensar a respeito de igreja. Agora você sabe que isso é totalmente errado. Porque quem ama Jesus, segue as instruções dele. E foi Jesus quem instituiu a igreja. Jesus é quem planejou a igreja. Logo, quem ama verdadeiramente a Jesus, se relaciona com a igreja. Não tem como. Quem ama Jesus se relaciona com a igreja. Ele também disse que, falando para os discípulos: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E assim é a verdade para todo crente hoje. Quem ama Jesus, vai seguir os mandamentos dele. Então quem ama verdadeiramente a Jesus, se relaciona com a igreja. Não tem como não fazer isso. Ele deve fazer parte da igreja local, porque a igreja local faz parte dos planos do nosso Deus. Olhe, por exemplo, o que diz Atos 20, 28. Quero destacar um trecho desse texto. Essas palavras aqui foram do apóstolo Paulo, quando ele estava se despedindo de Éfeso. Ele ficou em Éfeso por 3 anos. E em Atos 20, Lucas, então, o autor de Atos, registra o discurso de Paulo. E Paulo disse assim no versículo 28, cuidem de vocês mesmos. Ele estava se dirigindo aos presbíteros que estavam em Mileto, os presbíteros de Éfeso. Ele estava dizendo: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho. Olha aí a importância do relacionamento com o rebanho, com pessoas, com a igreja do Senhor, sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos. Para o quê? Para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Nesse texto de Atos 20, 28, nós temos essa expressão que a igreja é igreja de Deus. O problema é que pessoas às vezes acham que igreja é um prédio, é uma instituição, é apenas um local, uma denominação. Mas igreja é muito mais que isso. Igrejas são pessoas, como nós falamos hoje pela manhã. Igrejas são pessoas salvas por Cristo. Igreja é uma comunidade de pessoas que professam a fé em Jesus. Então não tem como dizer que se ama Jesus, mas não quer relacionamento com a igreja que é de Deus. Em outro texto, Mateus 16, 18, Jesus disse: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la, não resistirão. Então veja mais uma vez agora aqui a expressão minha igreja. Igreja de Jesus, é plano dele. Então é impossível alguém dizer que ama Jesus e não quer relacionamento com a igreja. Nós vamos então pensar nessa noite sobre o relacionamento com a igreja de Deus, a partir de Romanos 1, 8 a 15. Leiamos, diz assim a palavra de Deus: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto um caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isto, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho a vocês que estão em Roma. Deixe-me orar. Pai, nós estamos agora com a Tua palavra em nossas mãos, estamos lendo e sabemos, ó Pai, que precisamos da atuação do Espírito Santo em nós, para sermos iluminados, para termos entendimento, para sermos animados, encorajados pela palavra, também desafiados, exortados, e assim nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo, e que principalmente o Senhor receba toda a honra e toda a glória, pois a Tua palavra é que será pregada, a Sua palavra é que será ensinada. Que o Senhor receba toda a glória, que o Senhor seja verdadeiramente adorado por todos nós que aqui estamos com um verdadeiro culto, um culto racional, um culto de entrega, de desejo de querer fazer a Tua vontade em todo momento. Abençoe esse tempo da pregação, me ajude quanto ao tempo de expor, e abençoe a todos os irmãos que estarão ouvindo atentamente para também louvarem o Senhor dessa forma. Ao Senhor seja toda a glória. Amém. Relacionamento com a igreja de Deus. O nosso relacionamento com Deus nos leva a um relacionamento com o Senhor Jesus, com a igreja do Senhor Jesus. Se nós temos Deus em nosso coração, se nós somos submissos a Ele, obviamente que nós não vamos evitar o relacionamento com o plano dele, a igreja, relacionamento com pessoas. E quando nós entendemos bem isso, nós temos pelo menos, de acordo com esse texto de Romanos capítulo 1, pelo menos 3 atitudes que surgem em nós por conta desse relacionamento com a igreja. E é sobre isso então que eu quero falar com os irmãos. 3 atitudes que surgem em nossas vidas a partir do relacionamento com a igreja do Senhor Jesus. Quais são elas? Vamos começar então entendendo que a primeira é a gratidão. Gratidão pelo crescimento espiritual. Olha o que diz o versículo 8. Antes de tudo, sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Antes de tudo, Paulo coloca com essa expressão aqui no início do versículo 8, em outras versões ele diz primeiramente, ou seja, ele estava dizendo o seguinte: eu tenho que falar algo para vocês, mas eu tenho algo aqui de muita importância, eu não posso começar o meu tempo com vocês, eu não posso falar o que eu tenho para falar, sem antes de tudo falar que sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo por todos vocês. Paulo, o apóstolo, tinha relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus o fazia ter relacionamento com a igreja, e esse relacionamento com a igreja fazia surgir na vida dele gratidão, uma gratidão pelo crescimento espiritual dos irmãos, uma gratidão por coisas que estavam acontecendo fora do mundo dele, ou da esfera daquilo que estava mais próximo dele, uma gratidão pelo que acontece com a vida de outras pessoas.
Era essa a gratidão dele. Por isso ele diz: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Cristo Jesus, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Uma fé, ou melhor, uma gratidão por aquilo que estava acontecendo com outras pessoas. Irmãos, às vezes nós deixamos de ser gratos a Deus. Muitas vezes deixamos de ser gratos a Deus. Por quê? Porque olhamos demais para aquilo que acontece conosco. E se está faltando algo então para nós, então por que ser grato? Se nós aprendêssemos a colocar mais atenção naquilo que acontece também na vida de outras pessoas, nós teríamos mais motivos ainda para expressarmos gratidão ao Senhor. Às vezes olhamos muito para a nossa própria saúde, para a nossa própria família, para a nossa própria situação financeira e assim por diante. E deixamos de ser gratos por aquilo que está acontecendo com outras pessoas. Especialmente porque não somos atentos a elas. Quem tem relacionamento com a igreja, fica olhando, participa da vida dos seus irmãos. E ele também fica, então, encontrando vários motivos, ele vai acabar tendo contato com pessoas assim, e vai ter vários motivos para ser grato ao Senhor. Por aquilo que não só acontece com ele, mas com o que está acontecendo com outros. Que assim sejamos também. Que nós possamos desenvolver essa gratidão em nós, à medida que nos relacionamos mais com pessoas, com a igreja do Senhor Jesus. Como que a gente tem que fazer isso? Veja o que o versículo diz: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo. Não é possível nós termos uma vida de gratidão por aquilo que acontece com outra pessoa, se não for por causa do Evangelho, se não for por causa do Senhor Jesus agindo em nós. Por quê? Porque naturalmente somos egoístas, naturalmente pensamos naquilo que é nosso, pensamos naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas quando nós temos Jesus em nossas vidas, nós aprendemos a ficar atento com o outro. Então, mediante Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, através de Jesus, por meio do Evangelho, nós podemos olhar mais para aquilo que acontece com outra pessoa. Porque aí surge em nós o amor ao próximo, como as Escrituras nos ensinam. A partir do exemplo maior de Jesus. Ele não veio para ser servido, ele veio servir. Ele nos ensina também, em Mateus capítulo 7, que tudo aquilo que nós sabemos que é bom para nós, devemos fazer para o outro. À medida que nós vamos então seguindo os ensinos do Evangelho, entendendo que o próprio Cristo deu a vida dele por pecadores, nós também vamos entendendo que por amor a Jesus, por causa do Evangelho de Jesus, nós podemos encontrar motivos de gratidão por aquilo que acontece com os nossos irmãos e nossas irmãs. Porque olhamos mais para eles do que para nós mesmos. É um grande exercício e nós precisamos estar atentos a isso. Note também a continuação do texto, quando ele fala, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Todos vocês. Paulo era grato pelo crescimento espiritual dos irmãos em Roma, e ele fala aqui que era grato por todos eles, por todos aqueles irmãos. Veja então mais uma vez aqui a gratidão por vidas, gratidão por pessoas, gratidão pela igreja. Como que está o seu coração? Como que está o seu coração no aspecto de gratidão? Pensando na igreja batista de Cachoeirinha, nos seus irmãos, irmãs, as famílias que aqui estão, ou da igreja que você participa. Como que você está em gratidão ao Senhor, quanto ao relacionamento que você tem pela igreja? 3 João, versículo 4, diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. João, então, o apóstolo também, ele expressou a sua alegria, semelhante aqui a do apóstolo Paulo, ele expressou a sua gratidão a Deus, mais uma vez, semelhante a Paulo, porque ele estava feliz por aquilo que estava acontecendo na vida de outras pessoas, pelo crescimento espiritual delas, por elas estarem andando no caminho da verdade. Você se alegra com os seus irmãos em Cristo que estão se desenvolvendo na fé? Você se alegra com os seus irmãos em Cristo que decidem participar de ministérios? Você se alegra com os novos convertidos? Você se alegra pela decisão de batismo que pessoas tomam para então se identificarem mais com o Evangelho?
Eu me lembro que quando fui convertido, eu tinha 14 anos de idade, então acho que uns 10 anos atrás, não, um pouco mais que isso, eu não vou fazer a conta agora, né? Mas, naquela ocasião, eu fui convertido em 1990, um pouco depois, alguns meses depois, da minha prima. Minha prima começou a ir para a mesma igreja que eu. Pela primeira vez fomos a uma igreja batista lá em São Paulo. E se não fosse uma crença na soberania de Deus, ninguém teria como explicar isso. Porque ninguém nos convidou. Nós passamos em frente àquela igreja várias vezes, porque naquela época tinha um curso chamado datilografia. E eu fiz esse curso, né? Então eu passava em frente àquela igreja. Aí um dia eu falei, vou vir aqui, só crendo na soberania de Deus. Como que um adolescente decide ir a uma igreja, se não for a atuação divina? Enfim, nós fomos lá. E aí então ela primeiro, a minha prima, ela acabou entendendo o evangelho rapidamente, e um dia ela então fez a sua decisão por Cristo, e muitas pessoas da igreja foram até ela, abraçaram e deram parabéns a ela e tudo, e eu ali sem entender o que estava acontecendo. Demorei de chegar em casa naquele dia. Chegando em casa, meu pai perguntou, por que você demorou? Onde você estava? Estava na igreja, demorou, eu não sei. Aí eu falei o nome da minha prima lá, ela levantou a mão lá, e um monte de gente começou a falar com ela, e eu não sei o que aconteceu, né? Não estava entendendo nada. Aos poucos entendi que aquela igreja estava feliz, porque uma pessoa reconheceu Jesus como Salvador. Isso é um exemplo de igreja que busca desenvolver gratidão por crescimento espiritual de outros, por decisões espirituais de outros. Como que nós estamos nessa área? Somos gratos a Deus por aquilo que nossos irmãos têm feito? Nós devemos ser gratos pelo bom testemunho deles. Olha o que Paulo diz no final do versículo 8. Em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Paulo estava grato a Deus, porque aqueles irmãos estavam crescendo, estavam dando bom testemunho, eles estavam dando o que falar, no bom sentido. Eles eram motivo de conversas entre outras pessoas, a respeito da fé que eles tinham. Aqui nós podemos pensar em duas coisas. Primeiro, devemos ser gratos por aqueles que estão crescendo na fé, porque estão dando o que falar, e que bom que eles estão assim. Por outro lado, nós precisamos ser estes que dão o que falar. Precisamos nos desenvolver tanto na fé, no relacionamento com o nosso Deus, para fazer com que outras pessoas também comentem a nossa fé. Não que o objetivo seja este, claro, nós estamos com o maior desejo de servir ao nosso Deus. Mas à medida que nós servimos ao nosso Deus, que nós seguimos a Jesus, pessoas vão notar isso. E vão também poder fazer comentários como esse. Eles vão poder desenvolver a alegria deles, a gratidão deles, porque estão vendo em nós crescimento espiritual. Nós devemos viver assim, de uma maneira que pessoas vejam a fé que nós temos. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 1, versículos 7 e 8. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes. Aqui é Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm. Veja como também Paulo estava contente pelo testemunho dos Tessalonicenses. Eles tinham se tornado um modelo para os crentes. A fé deles também estava sendo conhecida por todas as pessoas daquela região. A minha fé tem que ser conhecida por aqueles que estão ao meu redor. A sua fé tem que ser conhecida por aqueles que estão ao seu redor. A igreja precisa ser conhecida por aqueles que conhecem cada um dos irmãos que fazem parte dessa igreja. E quando nós vivemos assim, atentos ao crescimento espiritual uns dos outros, nós temos como desenvolver mais a gratidão. Como é bom ver pessoas amando o Senhor Jesus. Não há nada mais precioso do que isso na vida. Será? Porque às vezes você pode estar muito focado nas coisas deste mundo. Você pode estar focado em questões deste mundo, terrenas, passageiras, e aí não desenvolve alegria, não desenvolve gratidão. Por quê? Porque o seu olhar está errado, porque o seu foco está errado. Muitas pessoas ingratas, murmuradoras, têm o foco errado, porque se focassem realmente nos valores eternos da fé cristã,
ela poderia ter muitos motivos de alegria, de ver irmãos crescendo na fé. Olhe mais para aqueles que estão ao seu redor. Note o crescimento espiritual deles. Cresça espiritualmente e dê motivo para que outros também se alegrem com você. A segunda atitude que nós podemos ver aqui no texto de Romanos, capítulo 1, que surge no coração daqueles que têm relacionamento com a igreja do Senhor, semelhante ao apóstolo Paulo em relação à igreja de Roma, é a motivação para uma vida de oração. Olha o que diz versículo 9 e também o 10. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Note então a motivação de Paulo para orar, já que ele tinha relacionamento com aquela igreja, e ele era grato pelo que estava acontecendo. Uma das coisas que surgia na vida dele era motivação para orar. Ele era tão grato por aqueles irmãos que queria orar mais por eles. Agora, que tipo de oração era essa? Note aqui os versículos 9 e 10 para o tipo de oração que nós encontramos aqui. Primeiro, era uma oração compromissada com Deus. Olha a primeira parte do versículo 9. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha. É minha testemunha. Deus é testemunha do quanto eu oro por vocês. Note então aqui que Paulo tinha um compromisso com Deus. O compromisso dele com Deus fazia ele orar pelos irmãos. Ele tinha um compromisso com Deus. Deus é minha testemunha. E também, vendo Deus como testemunha aqui, Paulo estava enfatizando a seriedade do falar cristão. Olha, eu estou escrevendo algo para vocês, eu estou dizendo que eu oro por vocês, e Deus é minha testemunha. Por quê? Porque o falar do cristão deve ser assim, como disse Jesus, sim, sim, não, não. Agora, não sei como é que é aqui em Manaus, mas em São Paulo, acontecem algumas coisas assim. Vamos fazer uma lista de pessoas que vão participar do encontro tal, do almoço. Aí as pessoas vão lá e dão o nome. Aí no dia não aparece a todo mundo que deu o nome. Vamos fazer o passeio para tal lugar, quem é que vai? As pessoas vão e dão o nome. Chega no dia e não tem todo aquele pessoal que deu o nome. Você percebe como existem pequenas coisas na vida, que parece que a gente não leva a sério o sim, sim, não, não. É lógico que isso é muito simples, mas às vezes isso também acontece na vida de oração. Eu vou orar por você. E aí então, a pessoa fala isso, e depois de alguns dias, ou até no dia seguinte, ou no mesmo dia, nem está orando mais, né? Ou nem orou, só falou que ia orar. Isso aí é falta de compromisso com Deus em favor da igreja. Quando você diz, vou orar, ore. Sim, sim, não, não. Deus é testemunha daquilo que você está se comprometendo a fazer. E como crentes, como membros de uma igreja, um dos nossos ministérios tão importantes que devemos todos exercer é a oração pela igreja. Você não precisa ser eleito em assembleia para ser um orador pela igreja. Você não precisa ter o cargo de orador para orar pela sua igreja. Você precisa simplesmente amar a Deus, seguir a Jesus, se relacionar com irmãos, que a motivação de orar vai surgir no seu coração. Olha o que a gente pode ver em 1 Samuel 12, 23. Ali quando Samuel diz o seguinte: longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Ele está falando para o povo de Israel. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Quando alguém deixa de fazer aquilo que deveria fazer, comete um pecado de omissão. E esse pecado de omissão pode ser a falta de compromisso em orar por outras pessoas, orar em favor da sua igreja. Que tipo de oração? Uma oração compromissada com Deus. Você deve orar pela sua igreja. A oração também incessante. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre, não eventualmente, algumas vezes, de como sempre oro por vocês.
1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai incessantemente. Ore em todo momento. Isso então nos leva a lembrar que devemos sempre tirar um bom tempo do dia para orar, não só por nós e nossas coisas, nossa vida, mas orar pelos nossos irmãos. Ore por eles. Ore por sua igreja. Tenha prazer de ouvir pedidos de oração e de investir tempo na sua semana, no seu tempo em oração. Oração também em favor de toda a igreja. Olha a sequência do texto. Deus é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. É claro que as igrejas do primeiro século não eram igrejas muito grandes. A gente não dá para saber qual era o tamanho aqui da igreja de Roma, mas era uma igreja já de tamanho razoável para aquela época. Mas mesmo assim, Paulo usou essa mesma expressão para outras igrejas do Novo Testamento. Ele também dizia que estava orando por eles. Então devemos orar por nossa igreja. E notamos a evidência de bom relacionamento de Paulo com a igreja de Roma, quando nós olhamos para o capítulo 16, e vemos ele citando vários nomes. Veja o que diz lá, pegando apenas uma parte, porque tem mais nomes lá. Mas no versículo 8 a 11, ele diz assim: saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo. E meu amado irmão Stax. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Veja como ele vai citando os nomes e alguma coisa a respeito deles. Isso evidencia relacionamento. E se você ora por alguém frequentemente, você guarda o nome. Eu sei que muito crente gosta de aproveitar da expressão irmão, né, que é um escape tremendo, né? Ô irmão, e não lembra o nome da pessoa. Eu ouvi uma história uma vez de alguém que disse que chegou até alguém, uma história que falando, não sei se é verídica, mas eu fiquei com aquela reflexão, porque isso me faz pensar bem sobre este assunto. Diz que uma senhora estava conversando com o pastor, e o pastor chamando ela de irmã, e não lembrava o nome. Daí essa irmã falou: pastor, então o pastor não ora por mim. Olha, porque se orasse saberia meu nome. Gente, isso é sério. Nós, às vezes, sim, tem gente que tem uma memória mais fraca, né? Talvez pela idade que tem. Eu até meus 20 e pouquinhos anos eu não usava agenda. Sabia de todos os eventos da igreja e sabia qual era a data e tudo o que ia acontecer. Quando eu comecei a esquecer as primeiras vezes, falei: opa, alguma coisa está acontecendo. Idade, era bem isso, né? Então, tive que começar a ter agenda, anotações com frequência, para não esquecer. E nome é algo muito sério. Ah, mas eu não lembro. Vamos pensar um pouco a respeito disso. Você não lembra por qual razão? Se você ora por pessoas, você vai guardar. Talvez você não consiga lembrar de todos na sua oração. Faça o seguinte, algo muito simples. Pegue uma lista, escreva o nome dos irmãos da igreja e ore de olhos abertos, não é pecado nenhum. Você passar ali o dedo em cada nome e ficar orando por eles, divide aí pela semana, você está orando por muita gente da igreja. E você vai lembrar dos nomes. E outra, né? Agora só uma brincadeira. Temos inspiração para aqueles que ainda têm que pôr nome em seus filhos aí. Eu vi que tem uma grávida aqui, cadê? Ah, tá ali. Então, quem sabe, né? Ampliato, né? Stax, Aristóbulo, é menina? Ah, tem Trifena, tem Trifosa, tá aqui no texto, né? Ore pela igreja. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 1:2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Oração nominalmente. Ainda, pensando na oração, a oração deve ser submissa à vontade de Deus. Olha o que Paulo diz: peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Paulo, o apóstolo, ele que estava implantando igrejas, pregando o evangelho, fazendo viagens missionárias,
ele pede, ele roga, ele não determina, ele não manda. Peço que agora, finalmente pela vontade de Deus, ele então trata a Deus como Senhor. Ele se refere a Deus como aquele que está no controle de todas as coisas. Nós não podemos mandar em Deus, em hipótese alguma. Nós não podemos determinar que Deus faça alguma coisa. Nós não podemos inverter os papéis. Ele é Senhor, nós somos servos. Então Paulo pediu humildemente ao Senhor uma oportunidade de visitar os irmãos em Roma. E veja também que ele estava submisso à vontade de Deus e pedindo que fosse aberto um caminho para que ele pudesse visitá-los. Que mal havia em fazer uma visita? Ah, mas não sei se Deus quer. Vamos tentar, vamos buscar aqui o direcionamento de Deus, vamos orar para que Deus nos ajude a tomar a decisão, que Ele abra as portas, que Ele nos dê condições de chegar até lá. Paulo estava orando pela possível visita a Roma, mas até aquele momento ele sabia que não era a oportunidade dada por Deus. Olha o que diz versículo 13 um pouquinho à frente, que fica mais claro. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Note então como que Paulo orava em submissão à vontade de Deus, e também era atento aos detalhes daquilo que estava acontecendo, como algo que estava debaixo do controle de Deus. Eu gosto de lembrar que na vida cristã, na nossa vida, não existem acasos. Não existe acaso. E Paulo entendia isso. Fui impedido de fazer a visita até vocês. Não foi possível. Deus não permitiu. E ele então orava por isso. Entenda então que nós devemos orar. Mas nossas orações devem ser submissas à vontade de Deus. Nós devemos desenvolver a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Logo, devemos orar a Ele e crer que Ele está dirigindo os detalhes da nossa vida. Paulo estava orando dessa maneira. Nós devemos aprender a orar sempre desse jeito. A oração submissa à vontade de Deus. Como o próprio Senhor Jesus disse, ali no jardim de Getsêmani: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. O próprio Senhor Jesus orou assim. Assim devemos orar também, em submissão ao Senhor. Por fim, a terceira atitude que surge no coração daqueles que têm relacionamento com a igreja do Senhor é o desejo de comunhão. Olha o versículo 11. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Anseio vê-los, tenho desejo de encontrar vocês, tenho forte desejo de estar com vocês. Para quê? Primeiramente para edificação. Olhe mais uma vez ao versículo 11, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, para edificar vocês, para ajudar vocês no crescimento espiritual, para fazer parte da vida de vocês. Paulo queria estar com aqueles irmãos, não apenas para uma visita social, não só para um tempo de lazer, não só para um tempo de confraternização, e nada disso é errado. Mas quando nós pensamos em igreja, nós precisamos ser intencionais na busca de oportunidades para fortalecer outros, que faz toda a relação com o que nós falamos hoje de manhã, sobre o ministério particular do aconselhamento, da pregação da palavra, do ensino da palavra de uns aos outros. Então o objetivo dele era estar lá com os irmãos em Roma para fortalecê-los. É bom ter tempo de churrasco, não é verdade? É bom ter tempo para comer, todo mundo gosta, mas o crente gosta demais disso, né? É bom ter tempo para praticar esportes, para brincar. Tudo isso é bom, mas nós também precisamos agir intencionalmente para fortalecer outros. É mais fácil pedir para alguém estar junto com outro, ou para essa pessoa estar junto com outros para um tempo de algo bem informal, mas nós precisamos também ter a intenção
de participar da vida dos nossos irmãos. Como você está? Eu quero ajudar você. Eu quero orar mais por você. E assim então, nos edificamos mutuamente. Por isso, pensando em mutualidade, Paulo queria estar lá para edificar e ser edificado. Olha o que diz Romanos 1,12. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Paulo não estava lá só para edificá-los. Olha, ele era um apóstolo, o principal apóstolo desse período do início da igreja. Mas, além de edificar, ele sabia que ele precisava também ser edificado. Porque mesmo sendo o apóstolo Paulo, ele não tinha todos os dons em si mesmo. Ele precisava da igreja. Ele podia fazer muito por vários irmãos, mas também precisava ser cuidado por eles. Ele também precisava ser edificado por eles. Por isso, ele tinha desejo de estar com aqueles irmãos para mutuamente ser encorajado pela fé. Não existe lugar para autossuficiência na igreja local. Não existe lugar para autossuficiência na comunidade de crentes. Você deve abençoar, você deve edificar, você deve cuidar, mas você também tem que estar aberto para ser cuidado, ser edificado, ser exortado, ser pastoreado. E você precisa, então, valorizar esse tipo de relacionamento. E assim, isso faz parte, né, desse desejo de estar junto, desejo de comunhão. Eu vou ser edificado quando estiver com aqueles irmãos. E também, veja o versículo 13, mais uma vez, que diz assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito, agora veja a intenção dele de estar lá com os irmãos em Roma. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Qual era o objetivo do desejo de comunhão de Paulo? Trabalhar juntos. Isso é igreja. Isso é ser um corpo. Vamos todos atuar aqui, vamos todos servir uns aos outros, vamos lembrar de Efésios 4,16, que o corpo se edifica com o auxílio de toda a junta, com todas as partes do corpo, e eu quero estar com vocês para trabalhar, eu quero colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais. Eu quero pregar o evangelho com vocês, eu quero pregar para os gentios, para os judeus, eu quero pregar o evangelho a todas as pessoas. Era o que Paulo estava dizendo. Ele tinha um desejo de estar com aqueles irmãos para pregar o evangelho e trabalhar então na obra do Senhor Jesus. Olha o que diz versículos 14 e 15. Sou devedor, tanto aos gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu quero estar com vocês para nós pregarmos a palavra. Eu quero pregar mais do Senhor para vocês. Eu quero ensiná-los mais. Isso é desejo de comunhão, que surge por conta do relacionamento com igreja, com pessoas. Nós devemos desejar trabalhar juntos. Devemos ter empolgação de, vamos fazer isso, vamos trabalhar aqui, vamos fazer aquilo outro, vamos nos unir aqui, vamos ministrar juntos, especialmente quanto à pregação da palavra. Isso deveria ser algo muito comum, muito natural na vida de todos os crentes que fazem parte da igreja. Vamos ministrar, vamos trabalhar juntos. Nesse texto, então, de Romanos 1, de 8 a 15, nós vimos o relacionamento com a igreja de Deus. Nós vimos como o nosso relacionamento com Deus nos leva a um relacionamento com a igreja do Senhor Jesus e faz surgir em nós atitudes que são boas para nós, que glorificam a Deus. Nós podemos ter gratidão quando entendemos o crescimento, reconhecemos o crescimento espiritual dos nossos irmãos, quando estamos atentos ao crescimento espiritual da igreja. Nós somos beneficiados com a gratidão que surge em nossos corações, por conta daquilo que está acontecendo na vida de outros. Nós somos motivados à oração, oramos mais quando nos relacionamos mais, oramos mais por conhecermos melhor uns aos outros, e temos o desejo da comunhão. Não queremos perder a oportunidade de estar juntos. Mas já é domingo, já está acabando o domingo, só domingo que vem agora? Deveríamos pensar bem assim.
Que bom, eu quero ver aquele irmão de novo. Eu quero estar com aqueles irmãos, aquelas irmãs, eu quero estar junto deles. Quero trabalhar com eles, isso é bom demais. Eu me lembro, para nós encerrarmos, que a minha primeira viagem para o estado do Amazonas foi uns 8 anos atrás. E eu fiz aquela viagem longa, mas eu já sei que nem posso falar que é longa, porque os irmãos já me explicaram muito da viagem de barco aí, que 30 horas, 36 horas, não, a minha foi curtíssima, porque eu peguei um voo aqui em Manaus e fui passando em Tefé, Fonte Boa, não sei se a ordem foi essa, enfim, até chegar a São Paulo de Olivença. Chegamos lá, eu fui participar de uma conferência, eu fui pregar, e chega lá um dos participantes, comecei a conversar com ele, e ele me falou que levou 2 dias para chegar lá. Foi 2 dias? Sim, 2 dias para chegar aqui para poder participar da conferência. Enfim, eu falei, eu fiz minha viagem muito curta, né, não vou falar nada a respeito da minha viagem, porque pessoas passam horas e horas. Eu sei que eu falo barco porque eu não conheço os tamanhos e os modelos, né, mas enfim, você me entende. Ele passou horas para chegar naquela conferência. E é impressionante como pessoas às vezes não atravessam a rua, não atravessam o bairro, para participar de um tempo de comunhão, para ser edificado e edificar outros. Que você não seja um destes. Que você valorize a comunhão, para ser edificado e edificar outros. Por quê? Porque você precisa de relacionamento com a igreja de Deus, para glorificar melhor ao nosso Senhor, para agradar o nosso bom Deus. A igreja faz parte dos planos dele. Nós não podemos ser desigrejados ou desinteressados por uma causa tão importante como é a da igreja local. Que o Senhor nos ajude a vivermos assim, buscando gratidão, mais motivação para orar e mais desejo de comunhão. Quero orar então com vocês nesse momento para encerrar. Senhor, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz e tem tudo o que nós precisamos. Somos gratos porque podemos aprender a partir do exemplo de Paulo, no relacionamento que ele teve com as igrejas, especialmente com a igreja em Roma, e nos faz ver como que nós podemos desenvolver boas atitudes em nós, como o da gratidão, o desejo de oração e o desejo de comunhão. Pai, obrigado por isso, que vivamos assim, prontos a sermos bem ativos no corpo de Cristo, e somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos colocou na igreja que fazemos parte. E temos então muitas oportunidades para glorificar ao Senhor, abençoando aqueles que estão ao nosso redor e sendo abençoados por eles também. Nos ajude a crescermos mais na dependência do Senhor. E obrigado por Jesus ser o nosso Senhor e Salvador. Amém.